Olá, gente. Tô aqui hoje com o Rondinelli, conhecido aí por muitos, né, como o Deus da raça rubro-negra. Nós sabemos que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, então temos aí um monte de gente que considera o Rondinelli um ídolo do Flamengo. E eu tô aqui agora com essa oportunidade de entrevistar. Queria primeiramente agradecer ao Rondinelli pela oportunidade de vir aqui me dar essa entrevista e vamos conversando aqui. Beleza, para mim, Ilana, é um prazer enorme. Eu conheço seu marido, Arquimedes, e a gente vai fazer um bate-bola, bater um papo, falar de tudo aquilo que nós vivenciamos no futebol. E a gente está aí para um bom papo e espero que seja do agrado de todos aqueles que compartilham esse blog, Ilana Costa. E a gente está aqui para isso. Vamos esclarecer, vamos bater papo, vamos falar dessa nação rubro-negra aí que é realmente uma coisa que assombra, né, o mundo, porque é demais, é demais. Essa geração Zico, eu já estou dando uma conotação aí, ela é maravilhosa. A gente está aqui no Clube de Tênis de Cabo Frio. Eu estava conversando um pouquinho com o Rondinelli aqui antes da gravação. Ele falou que depois que largou o futebol, né, começou a jogar um pouquinho de tênis, né, a praticar. Então a gente tem um jogo aqui daqui a pouco, né, que eu sei que eu vou tomar de 8-0, mas não tem problema. Então, para começar, Rondinelli, eu queria saber um pouquinho do seu começo. O seu começo no futebol, né? Vamos começar pelo começo. Assim, a sua história, como que você começou, viu que tinha o talento para jogar bola, como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Bem, é o começo de qualquer garoto, né? Eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Pardo. Para quem não manja muito em termos territoriais, a minha cidade fica próxima a Poços de Caldas, sul de Minas. E dali saiu muitos atletas profissionais no futebol e eu fui um dos felizardos. Comecei como qualquer criança, jogando em campo de paralelepípedo, quintal na casa dos outros, quintal na casa do vizinho. E tive o privilégio de ser tocado por um sergipano jogando futebol na Bahia, chamado Antônio Rodrigues de Melo, saudoso Velau. Eu tenho uma gratidão e um amor muito especial, não só por ele, mas pela família dele. E me deu a oportunidade, ele foi profissional do Flamengo e me trouxe para fazer um teste em 1967 e tive a felicidade de confirmar e iniciar a carreira. Eu acho que é um agradecimento que eu faço a ele, mas também a todos os meus professores de escolinha lá da minha terra, saudoso Zé Fechinho, saudoso Cardoso, Roque Gervásio, ainda é vivo hoje, e todos aqueles atletas que compartilhavam com a gente, da minha idade, os mais antigos, muitos saudosos, mas a maioria me ajudou a desenvolver essa coisa tão gratificante que é o futebol, uma paixão realmente não é só brasileira, ela é mundial. E o brasileiro está enraizado nisso, com tantos e tantos títulos aí de campeonatos mundiais. Isso deixa uma marca realmente maravilhosa em termos de Brasil e de tudo aquilo que o atleta de futebol de campo, pôde deixar marcado, né, dentro do contexto geral em relação à conquista de Copa do Mundo. Certo, que legal. Rondinelli, então você é de São Paulo? Sou do interior, São José do Rio Pardo, é a minha cidade natal. Que legal, então, mas você então não torcia pro Flamengo? Não, eu tive uma influência do meu avô, que era italiano, Silvio Rondinelli, tanto que meu nome não é o nome próprio, meu nome é sobrenome. Meu nome todo é Antônio José Rondinelli, de minha mãe, e Tobias, de meu pai. E através de meu avô foi a empolgação de você querer ser um jogador de futebol, que ele sempre foi, saudoso Silvio, ele sempre foi palmeirense, na época dele se falava Palestra, vamos lá ver o Palestra jogar, era o primeiro nome que o Palmeiras teve,
E eu passei a gostar. Mas antes de passar a gostar do Palmeiras, a gente tinha o pelezista. A gente foi Pelé, a gente foi a Santos diversas vezes, ele me levava de tiracolo, porque ele queria uma companhia e, logicamente, estava induzindo o neto a gostar de uma coisa que realmente me deixou muito grato. Eu sou muito grato a Deus, muito grato às pessoas que me ajudaram a influenciar e a fazer uma carreira gratificante. Ah, que legal. Mas depois que chegou no Flamengo, aí virou flamenguista, né? Ah, sim, não tem como. As origens foi de meu avô Silvio Rondinelli, dos meus tios, Vicentinho. Eu tive também um tio que jogou muito tempo no Fluminense. Ele trocou sua vida profissional, como é saudoso também, Vicentino ele chamava, jogou profissionalmente no Fluminense. E me deu, né, as raízes foram me dando a oportunidade de eu poder fazer minha carreira. Mas sou flamenguista mesmo de coração, por tudo aquilo que essa sigla me proporcionou, tudo aquilo que ela me deu de volta em relação à profissão, a crescer como ser humano, a crescer como homem, a ter uma identidade, a ter uma família, a ter filhos maravilhosos. Então eu sou muito grato ao Clube de Regatas do Flamengo e toda aquela geração que eu denominei geração Zico, que nos proporcionou conviver com atletas maravilhosos, de uma entrega terrível. Tivemos um sucesso já na base. Eu estou me alongando aqui, mas a carreira dentro do Flamengo ela foi realmente brilhante, desde a base até o profissional. Eu tive a oportunidade de passar pela seleção amadora, que naquela época se falava seleção amadora, que disputou 2 torneios na França, eram chamados torneios de Cannes. A gente foi bicampeão, então isso é uma coisa que gratifica e foi o início da carreira, até galgar com uma nova frase que sempre foi denominada dentro do clube, que craque o Flamengo fazia em casa. E a gente teve essa referência chamada Arthur Antunes Coimbra, Zico. Eu não vou citar assim muitos nomes, senão a gente comete injustiça. Eu sempre coloco assim, quem teve o privilégio de jogar uma semana, um mês, 2 meses com o nosso querido Arthur Antunes Coimbra, se sinta dentro do alfabeto, porque o Zico ele usa desde a palavra inicial, que é A de Arthur, o alfabeto todo. E termina, né, não é com O, é com Zico. O alfabeto nosso geralmente é de A a Z. Então, de Arthur a Zico, quem estava no meio se sinta privilegiado e honrado de ter participado dessa geração que deixou histórias e conquistas maravilhosas. Rondinelli, a primeira vez que eu te vi pessoalmente foi no final do ano passado, no Maracanã. Você estava recebendo uma homenagem do Zico no Jogo das Estrelas. Você recebeu lá uma placa. Queria que você falasse um pouquinho assim pra gente, o que você recebeu ali, como é que foi, porque teve ali a torcida de novo, passou seu gol de novo e todo mundo gritando. Novamente aquela emoção, né? São exatamente aquilo que eu falo em alguns eventos que eu vou, em algumas palestras, que o futebol te proporciona uma caminhada e que você pode fazer escolhas, de se entregar, de estar totalmente voltado na sua determinação, no seu profissionalismo, de deixar alguma marca, de deixar alguma história delineada em relação ao clube ou qualquer outra coisa. Eu acho que todas as profissões são realmente gratificantes. Você pega desde o mais humilde até o de alto nível profissional dentro de profissão, você tem que ter entrega, você tem que ter percepções, você tem que ter convicções de ser um excelente profissional. Não estamos aqui dizendo que o profissional não erra, ele não tem os seus erros. Tem, mas você só se aprimora, você só se dignifica através dos erros. Se você quer algo mais, você tem que
mostrar a cada dia. E o futebol é uma prática bem simples, mas com objetivos que você tem que ter dentro de si. Eu sempre soube, sempre tive minhas convicções, que eu nunca fui um atleta de alta qualidade técnica. Eu fui um atleta de entrega, eu fui um jogador de zagueiro, jogador de defesa, que eu teria que evitar gols. Agora, tive o privilégio de jogar ao lado de jogadores saudoso Carlos Alberto Torres, o próprio Leandro, o Luiz Carlos, o próprio Jaime, jogadores que tinham uma qualidade técnica assim, que gratificava. E eu realmente fui dentro daquilo que a torcida me escolheu para ser o representante dela, de ter sido Deus da raça. Eu era um kamikaze. Para evitar que o atacante, o adversário fizesse um gol, eu falo isso, e isso está registrado nos anais, está registrado na minha história. Eu morreria em campo feliz da vida, porque eu estava fazendo a coisa que mais eu sempre gostei. A minha vida profissional, eu não tive a oportunidade de me formar professor de educação física, de me formar um engenheiro, de me formar um contador. A minha profissão que eu escolhi foi atleta profissional. E eu falo com muita alegria, com muito orgulho, que se eu morresse em campo, defendendo, tirando uma bola que poderia entrar em gol, morreria feliz da vida sob o aplauso daquela nação, daquela torcida que realmente ela te contagia, ela te manda energia, ela é o combustível para você deixar em campo tudo aquilo que eles fazem por merecer. Que legal, imagina então se fosse de alta qualidade, hein? Ginelli, vamos lá. Mais importante agora, assim, rapidinho para você responder, pensar rapidinho aí pra gente. Os 3 pontos, os 3 momentos assim em campo que mais te marcaram, que foi mais marcado, assim, que você sentiu aquela emoção da torcida, arrepiou. O que você pode dizer assim pra gente? Bem, primeiro é você chegar no Rio de Janeiro. Eu não conhecia nem a primeira cidade vizinha minha do interior de São Paulo. É você vir ao Rio de Janeiro, aquilo para mim foi um deslumbre. Aí me alojar na Praia do Flamengo, no 66, onde hoje são 2 edifícios da Tower Flamengo, ali um prédio empresarial. Então é muito gratificante. E a segunda, como jovem, né, como criança, você ter sido escolhido para participar de uma seleção brasileira. E a terceira, eu não posso deixar de citar o gol que foi o divisor de águas em relação a tudo aquilo que a gente começou e firmou, chegando até um campeonato carioca de 78, no dia 3 de dezembro de 78, e você chegar num mundial contra o Liverpool. Não participei do jogo, eu já estava negociado para sair do clube. Mas é um registro que eu faço, tenho gratidão a todos os atletas, a diretoria, que guardaram a minha faixa lá de campeão do mundo, me deram depois no encontro. E em cima disso, Ilana, é exatamente o que você proporcionou para a torcida. É isso que é gratificante. Você, se não me engano, no dia 3 de dezembro de 78, eram 128 mil pagantes, mas eu me lembro que tinham 15, 20 mil convidados, tinha o carona, o amigo do presidente, o amigo do diretor. Então foi um negócio assim marcante. E essa foi a razão dessa geração, porque nós tínhamos uma situação meio que perigosa. Nós tínhamos perdido 2 anos consecutivos para o Vasco da Gama em penalidades, 76, 77, e isso mexeu muito conosco. Mas veio 78, segundo um jornalista, se não me engano é o Penido, ele fala que Nosso Senhor Jesus Cristo bafejou em cima de mim, ele escolheu lá o dedo, falou, é você. Agora, você tem que procurar, em termos de intuição, era um jogo decisivo,
em relação a tudo aquilo que a gente vivenciava. O Zico, na batida dele, um cara descomunal em relação ao que ele lê a sua capacidade. Ele sabia da minha impulsão, sabia do meu posicionamento. Ele não cruza essa bola, ele não chuta essa bola para brigar com os defensores. Ele alça essa bola, sabedor que era da minha impulsão, para que eu fosse lá e tivesse a felicidade de tempo certo de bola, sair, sobrepujar a zaga do Vasco, que é o atual e muito meu amigo, o Abelão. Foi exatamente nessa disputa de bola junto com ele. Tinha o Geraldo, o saudoso Geraldo, que era o quarto zagueiro, Marco Antônio também, lateral esquerdo, Orlando Lelé, saudoso, que era o lateral, todos eles acima de 1,90 m, e eu com meu 1,78 m. Mas é aquele negócio, são detalhes que você tem que juntar para que tudo possa ser concretizado. Então, essa é a marca mais gratificante que eu pude deixar junto àquela geração, onde eu agradeço de coração, e principalmente a essa nação rubro-negra, que sempre será maravilhosa, e vou poder carregar com ela até o dia que Papai do Céu me der a oportunidade de partir da vida terrena. Eu vendo o vídeo do seu gol, né, desse de 78, a gente viu que no Maracanã, na época, tinha um fosso em volta, né, o que chamava geral ali. E o senhor, depois do gol, saiu correndo, virou cambalhota, não deu vontade de pular ali naquela geral para terminar a festa, não? A Ilana adivinhou, tá vendo? Porque isso era o conceito que eu tinha daquela ovação, daquela doideira, final de jogo, 3 minutos para acabar. A minha intenção era mergulhar na geral. Aí seria estaria concluído o Deus da raça maluco, doido, louco. Mas a minha intenção era essa. Agora, só que o meu amigo, o amigo de todos, Eli Carlos, que estava correndo pelo lado, o Nielsen, goleiro também, que era o goleiro, eles me seguraram. Que a intenção era, vou pra lá, mergulho, eles tiram tudo minha roupa, você já sai com o Geraldino para comemorar. Né? Porque você já imaginou se você divide essa alegria com os torcedores, que a gente sempre teve uma identificação, em respeito a todos, mas os Geraldinos eram especiais, você ouvia ele ali na hora de bater um cone, na hora que ia bater um escanteio, o cara, vamos lá, não sei o que, eles mexiam, incentivavam, você ouvia essa voz. Quando lá na arquibancada, está mais distante, é uma ovação em conjunto. Aí, mas o torcedor, vamos lá, Zico, vamos lá, Júlio César, vamos lá, Andrade, você entendeu? Então você vê a energia, aquela coisa. E também pelo sofrimento, vamos dizer assim, do dia a dia deles, de arrumar aquele dinheirinho para ir a todos os jogos. Então, a alegria foi realmente muito gratificante, você poder somar essa alegria junto a essa torcida. Isso não tem como apagar, porque está lá registrado nos anais, está registrado na época era Canal 100, se não me engano, os jogos da nossa época passavam um videotape só se não me engano, na segunda ou na quarta-feira. Eles gravavam o jogo, né, oficial, e só iam passar na segunda ou terça-feira ou quarta. Então aquilo você rebuscando hoje, porque as histórias ficam registradas, né? Então é muito gratificante essa marca aí. Eu estava assistindo uma entrevista com o Abel Braga, né? E ele comenta que nessa hora que você chega, assim, ele tá lá na área, ele olhou pro lado, não viu ninguém ali do Flamengo perto, de repente do nada vem você correndo de trás, pega ali a bola antes dele. Ele estava comentando que talvez se não tivesse sido aquele gol específico no momento que foi ali no finalzinho do jogo, talvez não tivesse dado essa, como é que eu posso dizer, essa iniciativa do Flamengo em tantos outros títulos depois e tudo mais. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, primeiro eu vou culpar o Roberto Dinamite, que é o grande culpado de eu ter feito esse gol, porque ele me abandona
no meio do caminho e eu, logicamente, aproveito essa chance. Porque o Roberto, um excelente cabeceador, e eu também, o próprio Manguito, saudoso, que estava no jogo comigo, e isso era um vice-versa em cada partida, do zagueiro acompanhar o atacante e o atacante acompanhar o zagueiro. E o Roberto, obrigado, tá, o Dinamite, nós temos uma amizade, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, mas essa daí eu te agradeço. Diz que o Abel realmente é confirmado, porque nós vimos perdendo campeonatos para o nosso maior rival, que sempre foi o Vasco da Gama, em 2 anos consecutivos. Em 75, 76, a máquina de presidente Francisco Horta, de Rivelino, Paulo César Caju, Pintinho, eles também fizeram um estrago. E o Flamengo vinha com essa equipe nossa, que tinha extraído da base, e não tinha ganho nada. Então olha que coisa, era para queimar todo mundo. Em 78 não se ganha nada, então cada um pega a sua malinha, põe um livrinho debaixo do braço e vai estudar, ou vai para outro clube. Mas tivemos a felicidade de ter essa final, né, com o Vasco da Gama, e realmente o Abel sempre teve razão nessa colocação em relação a gente deslanchar ou não. Porque se não ganha, o único sobrevivente para mim ali seria o nosso querido ídolo maior, que era o Zico. Ele ia continuar, mas os outros teriam que puxar o carro, pegar um boné e vamos que vamos, seguir vida. Quantos títulos, Rondinelli? Olha, eu leio assim daquilo que é o Bruno, o próprio Marinho, do Patrimônio Histórico do Flamengo. Em termos, eu gosto de somar tudo. Eu fiz, tenho como profissional 416 ou 406 jogos, mas dentro do aspecto geral que eu falo, porque a camisa ela é uma só, desde a base até o profissional. Dá mais ou menos uns 500 e pouco, quase 600 jogos pelo Flamengo. E de títulos, eu também somo tudo. Devo ter vou fazer um apanhado geral. A gente, naquela fase gloriosa, a gente foi para torneios da cidade de Nápoles, torneio do Ramon de Carranza, Santander, enfim, brasileiro, a Libertadores, campeonatos carioca, e acho que chega aí ao todo aí de 15 a 20 títulos, que é uma coisa marcante, é uma coisa muito gratificante, desde a base até o profissional. Mas como o senhor disse que devido àquele gol que levou aquela série de títulos até o Mundial de 81, porque muita gente fala que o Flamengo nasceu ali. O Flamengo sempre teve, sim, mas eram títulos de estaduais. Sim. Então o Flamengo começou a ganhar proporção e nome a partir daquele gol. Com a geração Zico, talvez daquele seu gol começou a um título e o outro levar a torcida mais. Verdade. E se espalhar. Então eu vou te fazer um parâmetro mais ou menos assim. Não é verdade que você está colocando. Nós, quando iniciamos a carreira dentro do Flamengo, vamos falar assim proporcionalmente, deveria existir de 15 a 20 milhões de torcedores. Aquela geração Zico, ela deixou o Flamengo com 35 milhões. O Zico foi eles questionam até hoje o brasileiro contra o Sport. Que ali não tem como não ser uma coisa, não tem como discutir, mas vamos lá. O Zico, quando deixou o Flamengo, até na volta que ele teve depois da Itália, ele ganhou títulos e mais títulos. Acho que foram 5 ou 6 brasileiros, se não me engano. O Flamengo é 5 brasileiros ou 6. E a saída de Zico, ele já deixou ali fincado quase 40 milhões de torcedores. Então isso que você está falando é verdadeiro, porque o início de campeonatos estaduais, ele culminou com o Mundial no Japão. Hoje se joga
Copa do Brasil, Sul-América, o Brasileiro, o Carioca. Você imagina, os caras... É isso que eu quero de vocês, amigos. Eu quero que vocês ganhem títulos, porque essa torcida vai chegar a 60, 70 milhões. Escrevam a história de vocês com títulos, com grandes conquistas, que eles vão fazer a parte deles. A nossa, da geração, foi feita com galhardia, com entrega, com determinação, com profissionalismo. É isso que a gente pede hoje. Como torcedor, eu quero isso. Aí aparecem os títulos e tal. E o Corinthians, que você jogou também? Eu tive no Corinthians, tive uma passagem não muito feliz. Era um processo de adaptação. Eu estava chegando no Corinthians em relação a tudo que o Corinthians estava em transição, né, de uma nova formação de atleta, e não tive a felicidade. Eu tenho, assim, dentro da minha mente, que não consegui me adaptar ao regime que eles colocaram lá, que era um regime democrático, um regime de democracia, e não consegui desenvolver meu futebol. Depois de lá vim para o Vasco da Gama, a gente ganhou, se não me engano, 82, 83 o Campeonato Carioca, mas dentro desse quase 2 anos de Vasco, eu tive a infelicidade de ter uma lesão muito séria de joelho, recuperei, fui parar no Atlético Paranaense, do Atlético voltei para o Vasco, fui até Portugal tentar a minha vida na terra natal de Cristiano Ronaldo, que é a Ilha da Madeira, mas também por problemas já de contusão. Eu nunca fui um cara de falar, não segue, você vai protelando e a coisa vai se acumulando, e chega uma hora que você fala, a carreira é curta, mas cuide dela, cuide da tua vida, que é complicado. E chegou a hora de eu falar, tem que cuidar daquilo que eu tenho, daquilo que a família conquistou, de todos aqueles que começaram a me orientar. O momento é esse. Parei com 31 para 32 anos, todo mundo, novo, e realmente, jogador de zaga, parar com 31, 32 é novo, mas naquela época não é o recurso que tem hoje, né? Em termos fisiológicos, em termos de fisioterapia. Na nossa época, quem tratava da gente era o massagista, era o seu Luiz Borracha, o Isaías, então era o enfermeiro, entende? Hoje não, hoje é um fisioterapeuta para cada atleta, um psicólogo para cada um. O nosso psicólogo maior, chamado Domingo Bosco, que era o supervisor, Major Brunelli, nosso saudoso Cláudio Coutinho, esse era o nosso psicólogo, que era o nosso paizão que estava ali para nos orientar. Mas foi uma coisa muito, muito gratificante essa carreira que a gente abraça. E sobre o elenco do Flamengo hoje, o que você tem a dizer? Eu respondo da seguinte maneira, Ilana, como qualquer programa que eu tenha ido, eu queria que eles fizessem a mesma história que a geração Zico fez, que não seria obrigação nenhuma, era, entendeu? Uma coisa de cada um. Eu hoje sou torcedor, como tenho certeza que a maioria dos meus companheiros, alguns estão aí na análise, no comentário de futebol, e a única coisa que eu pediria a eles, para nós torcedores, é que eles tivessem uma identidade com o clube, é que eles fizessem por onde, ou se não quiser ouvir pela palavra, que eles vão lá atrás, puxa o filme, puxa a maneira como o Zico conduzia a liderança dele junto ao grupo, sabe? A gente tem que citar aqui grandes nomes do futebol também, que foi uma honra terrível jogar junto a eles. Falei de Carlos Alberto Torres, quero falar agora de Raul Plasma, de falar de Carpegiani, falar de Cláudio Adão, que sempre foram referências, vieram de outros clubes, mas vieram para somar junto conosco. Então,
É isso que a gente pede a esses jogadores que hoje estão lá, o Flamengo cumprindo com seus compromissos, diz que é uma folha vantajosa em relação a valores, mas isso não vem ao caso. O importante é que eles transformem esses valores em conquistas, em direito daquilo que o torcedor já está dando a eles, que o torcedor está comparecendo. Então, perder é um fato normal. Existem 3 chances que você tem de jogar futebol. Ou você perde, empata ou ganha. Agora, você passa por um clube que tem um elenco selecionado. Ali hoje se escolhe a dedo. E vocês vê ainda grupinho, porque não sei o que, sabe, tititi, mimimi, tá. Não deixa isso entrar no meio de vocês. Pô, a gente tinha um grupo maravilhoso, cara. A gente sabe, até isso a gente se protegia. A gente lavava roupa suja na segunda-feira. Mas sabe por que a gente fala lavar roupa suja? A gente se reunia na segunda-feira, que era o dia de folga. Aí falava da incompatibilidade que um teve dentro do jogo com o outro. Aí falava de um deslize que aconteceu com o roupeiro e tal. Aí, sabe, ficava tudo redondinho para você na quarta-feira ir para o jogo, todo ele ali entrelaçado, com o mesmo objetivo, com a mesma busca. Eu acho que é por isso que o Papai do Céu falou assim, esse grupo aí, ó, nós temos que abençoar esses garotos. Sinceramente, ó, me arrepia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é verdadeiro, era em prol de todo mundo. A gente saía para jogar e quando o bicho caía na nossa conta, a gente separava o dízimozinho, sabe para quem? Para o roupeiro, para o massagista, para os mordomos que cuidavam da gente na concentração. Então eu tenho muito disso comigo, que nós fomos muito felizes, nós fomos felizados, nós fomos agraciados com tudo aquilo que a gente deu em troca, a gente recebia. Então vamos lá, para finalizar, né, eu vou fazer aqui com você rapidinho bate-bola. Mas bate-bola aí, vou te perguntar uma coisinha e você me responde rapidinho, tá? Então vamos lá, um título. O da Libertadores é aquela que eu falei para você em relação, é rapidinho, mas eu tenho que falar. Não, claro, eu não participei do Mundial, mas é o Mundial, entendeu? É desde o meu gol e o Mundial que ficou lembrado. Não, e até porque para chegar já chegaram no Mundial porque jogaram a Libertadores, e você participou também. Isso. Então vamos lá, um jogador da ativa. Da ativa? Isso. Da ativa? Agora... Eu vou apostar no Léo Duarte, o zagueirão, que joga com a vontade, com a determinação. Continue assim, garoto. E ele é lá das origens, lá ele é de Mococa. Tô sabendo que você é irmão de cidade lá, São José do Rio Pardo, Mococa. Léo Duarte. Legal, um jogador já da sua época, não precisa nem perguntar, né? A gente sabe, mas... Não, mas tem que falar dele, ele sabe. É Arthur Antunes Coimbra, nosso querido, saudoso, profissional, humano, Zico. Perfeito. Um clube? Flamengo. Obviamente. Eu confesso pra você, Rondinelli, que aqui ninguém é flamenguista. Eu sou tricolor, o outro ali é botafoguense, o outro torce pro Náutico. Mas a gente admira a sua trajetória e o bom futebol do Flamengo, jogado principalmente na geração Zico, como você demonstrou pra gente, né? E o futebol carioca, né, gente? Acima de tudo, né? Independente da rivalidade entre clubes, a gente tá aqui pra avaliar a performance dos jogadores e o futebol carioca e brasileiro em geral. Bem, eu vou sair daqui feliz da vida, tá? Primeiro agradecer ao blog da Ilana Costa, junto aí ao Arquimedes, Matheus, o meu querido Caio que está aqui, iniciante de tênis. Você é muito feio para aparecer aqui, você não vai aparecer não, Caio. O que me deixou mais feliz no final dessa entrevista foi assim, o reconhecimento da Ilana, que todos vocês agora ficaram contaminados pelo Flamengo. Ela é tricolor, você é náutico e o... Botafogo. Você tá entendendo? E todos riram, assim, só pela história que a geração Zico fez. Tô falando de boa, entendeu? Que vocês já tem um pedacinho aí para torcer pelo Flamengo. Eu acho que na próxima entrevista, tenho certeza que vocês vão estar com a carteirinha de torcedor do Flamengo. Aquele ali, o meu marido já é um
Como é que pode dizer? Mas valeu. O Frustrado. papo é muito bom, valeu mesmo. Muito legal. Então tá bom, Eu obrigada. torço pelo bom futebol, né, Rondinelli? Então eu gosto de assistir o Flamengo, gosto de assistir. Ele é quase um flamenguista. Mas Ele torce pelo Flamengo, não Mas isso que a geração dele fez, isso, É fora o do que o comum, Flamengo né? é hoje, começou Mas dali. mas você falou, porque, eu assim, concordei contigo. Porque muita gente, por exemplo, eu gosto de ver futebol. Se eu não tiver nada pra fazer, eu tô vendo Série B de Campeonato Carioca. Mas eu também, eu adoro. Então assim, se é um cara bom de bola, eu paro pra ver. Eu já vi muito vídeo de Zico na internet. Pô, Vi jogo do Vasco, do Fluminense, Botafogo, quer dizer, eu valorizo quem joga bola. Então tinha muita gente naquela época que não torcia pra time nenhum, mas em 60 ia ver o Botafogo de Garrincha. Em 70 e 80 foi ver o Matheus, você está Fluminense, falando uma o Flamengo. coisa verídica. E daí foi. Torcedores da nossa época, do Vasco, do Fluminense. Quantos torcedores do Flamengo foram ver o time do Fluminense ganhar a máquina do coisa? Porque era o bom futebol, quantos torcedores do Fluminense, do Vasco, iam ver o Botafogo, daquele time que jogava contra a gente, de Jairzinho, de centroavante, o Gerson, o Carlos Roberto, o Ney Conceição, o goleiro Manga. Pelo amor de Deus, você é gratificante. Então, e é muito interessante porque eu não vi esses caras jogar, eu vejo pela internet. Então, puxa lá, você vê como se dá a história de um clube. Roberto Miranda, centroavante. Peguei esse cara, o cara da Copa do Mundo. Fischer, centroavante. Meu Deus. Hoje mesmo a gente tava assistindo seu jogo lá seu gol lá na internet, a gente assistiu vários lances, né? E eu falando com o Ilana, pô amor, se eu fosse ele, eu tinha me jogado nesse meio aí, desse povo aí, não tinha voltado mais. Não tinha voltado mais não, ontem, né? Não era capaz antigamente não tinha essa bobeira que é hoje. Hoje, se o cara fizer um gol, subir aquela escada do Maracanã, já toma amarelo. Naquela época, se você pula lá, o time todo pulava e que era legal. Ia seguir. Eu sou contra, vou fazer, mas tem que ter esse negócio de VAR, esquece, cara. O gostoso é eu chegar depois do jogo, você é botafoguense, ela é fluminense aqui. Ah, foi mão. Quem foi mão nada? Ah, você me empurrou. Quem empurrou nada? Paga a cerveja aí que você perdeu a aposta. O gostoso era isso. Tá entendendo? Hoje você falar alguma coisa, o cara tira o vaso lá do banheiro, joga na cabeça do torcedor lá embaixo. O cara vai armado, você entendeu? Misericórdia divina. Não pode acontecer isso no esporte mais cobiçado do mundo, cara. Não pode, de jeito nenhum. Eu morava no Maracanã, terminava o jogo, saía do Maracanã, morava ali na Tijuca, na Barão de Mesquita. Eu saí no meio do torcedor, pô, que sorte, hein, cara. Vocês deram sorte, pô, demos sorte, legal, ganhamos o jogo. Pô, hoje vocês não deram, pô, o Vasco ganhou de vocês, mas vocês jogaram melhor que o Vasco. O Botafogo, você saía os torcedores dessa maneira. Aí no primeiro boteco, não, apostei que agora tu paga a cerveja aí. Tu apostou que ia ganhar, tu perdeu. Sabe, coisa legal. Hoje tá complicado. Hoje é uma coisa, se você for olhar para outro cara com a camisa do outro clube, você já quer brigar. Deus me livre. Não, mas eu não quero nem falar disso. Andava-se junto e não mas a normalidade problema, né? hoje Esse é o certo, né? Hoje, não é? Hoje o correto tá isso aí, mas... Rondinelli, eu queria que você deixasse, assim, para quem está te assistindo, tudo que você representou, né, representa ainda para o futebol brasileiro. A gente sabe que é um caminho difícil de entrar, né? Inclusive, se possível, eu gostaria que você deixasse um recado assim para quem está te assistindo em relação a, não sei, não desistir, correr atrás, ver o que pode fazer em relação para conquistar, né, chegar em uma posição de repente no futebol, alguma dica, alguma coisa que você queira deixar assim. Bem, eu tenho assim, com o passar do tempo, a gente vai assimilando uma série de situações como qualquer outra profissão. Mas eu queria deixar bem em ênfase a valorização de quem se torna um atleta profissional, como foi todos aqueles da geração Zico e todos dessa nova geração. Que todos se valorizassem no sentido de quando você deixa a sua família, de quando você deixa seus amigos, de quando você deixa seus irmãos, de quando você deixa seus pais,
você já está começando a fazer uma carreira, uma profissão de sacrifício. Quer seja ele dentro do estado, e pior ainda se ele for fora do estado, porque tem a distância, tem a saudade, tem, sabe, o esforço de superação a cada noite. Porque quando as pessoas fazem crítica a um acadêmico, a um atleta, a um desportista, ele esquece que esse ser humano, ele passou por turbulências, ele passou por noites mal dormidas. Eu me emociono. Eu sentia saudade de meus pais, como tenho certeza que meus amigos que moravam comigo dentro de concentração, e me remete ao filme que a gente vivenciou agora em janeiro, de perdas irreparáveis de crianças que seus familiares apostavam numa mega-sena. Então, voltando a essa sua pergunta, eu queria que cada atleta, a cada profissional, qual seja ela a profissão, que falasse sim sobre essa estrada, sobre esse percurso de vida até chegar aonde todos chegam, deixando exemplos de cidadania, exemplo de profissionalismo. Não foi fácil, não. Nós não escolhemos no oba-oba e nem fomos para campo depois jogar porque você era bonitinho, porque você sabia bater na bola. Não, porque teve méritos em relação a tudo que você conseguiu superar para chegar onde chegou. Queria deixar só essa mensagem para todos de quaisquer profissão, que se valorizasse sim, porque eu tenho gratidão e amor por todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, que consegui tirar alguma coisa para meu crescimento, mas tenho certeza que dentro do que eu pude expor para essas pessoas, eu tenha colaborado para que ele fosse um profissional melhor, um ser humano melhor. É essa vida que eu agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele me proporcionou. Feliz, Ilana, de poder, pela primeira vez, estou expondo essa particularidade, e isso foi através de leituras que faço, de alguma coisa que me tocou, mas é de coração que estou passando isso, que todos se valorizassem sim, que a nossa profissão ela é árdua, ela é de um sacrifício incomensurável, e que todos deixem uma história linda, maravilhosa, para que sejam exemplos para essa criançada que está aí, alguns ao léu, outros aí tentando a sua sorte, e tomara Deus que Papai do Céu ilumine a todos e eles consigam fazer suas carreiras e ajudando seus familiares principalmente. Essa é a gratidão que eu tenho a todos, mais uma vez aquela geração Zico, que foi maravilhosa, a todos os dirigentes de quaisquer clubes, que são exemplos para que a gente possa ter firmeza e ter uma vida digna junto àquilo que a gente escolhe. Ah, que legal. Obrigada, Rondinelli, então, por tudo. Tenho certeza aí que o pessoal de casa vai ficar muito feliz de te ver novamente aqui, né, de frente às câmeras. Obrigada mesmo. E é isso, então. Tchau. Um abraço, saudações rubro-negra. Valeu, galera. Tchau, gente. Obrigada aí. Valeu, assista o blog da Ilana Costa, hein? Tamo junto. Valeu. Abração. Agora é hora de jogar. Não. Flamengo é tudo de energia, entendeu? É diferenciado, Existe né? aqueles são duas torcidas maravilhosas, mas a do Flamengo é o tempo todo, sabe? É o tempo todo. Você pega aí os últimos jogos, você vê, eles estão o tempo todo. Energia, combustível, mengou. E cada um tem a sua, né? A do Corinthians tem
a sua maneira de ser, mas do Flamengo contagia. Você vê, até eles, muitos torcedores reconhecem isso. Não existe no planeta Terra uma torcida como essa, é um negócio de doido. É pra maluco. A gente estava discutindo isso até no caminho, né, amor? Falando assim, será que a torcida do Flamengo, todo mundo diz que é a maior do Brasil, mas alguns dizem que é do mundo. Então exatamente. Eu vou falar pra você assim, de algumas frases assim, em cima do que você tava, um cortezinho. Você já viu uma nação dentro da outra? Não existe no mundo uma nação dentro da outra em termos assim. O Brasil é uma nação. Qual outra nação que existe dentro do Brasil? Flamengo. Então, presta bem atenção. Aí você vai lá na China. É um país populoso. Pô, bilhões de seres humanos. Mas qual que é a outra nação que tem lá? Não tem 50 milhões num time de futebol lá que torce para... Entendeu? Então presta bem, você vai na França, vamos falar, Paris Saint-Germain. A França tem, parece que 15, 20 milhões de população. Aí você vai lá de torcedores do Paris Saint-Germain. Ou vamos falar Liverpool e tal. Então, o negócio aqui, o Flamengo já atinge 50 milhões de torcedores dentro de um país que tem 205 milhões. É um negócio descomunal. Entende? Eu não sei as proporções em termos de Europa, em termos de Ocidente, de Oriente. Então, essa coisa assim é muito... Mas aqui no Brasil é um negócio descomunal, cara. Você ter 50 milhões de torcedores espalhados pelo mundo todo é gratificante, é energia pura.